Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de outubro de 2023. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Casa Espírita Obreiros do Senhor podem ser acessados através do nosso site, acessando www.obreirosdosenhor.org.br. Se você está assistindo este estudo de forma gravada, saiba que nós realizamos ele todo sábado às 14h30. Então, você pode participar conosco acessando o link do Google Meet, que também está disponível lá na nossa página, na seção do nosso estudo. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e estamos no estudo de número 32, dando continuidade ao tema que Kardec propôs já da aula passada, que são os ensinos e dissertações espíritas. E agora nós vamos aí entrar num tema delicado, né? Existe uma palavra que eu brinco que a gente conhece só no espiritismo, que é a palavra melindre. Eu nunca tinha escutado essa palavra em outro lugar antes. E aí ele vem trazendo aí sobre as questões que é sobre a inveja nos médios. Pereira, poderia dar continuidade na leitura para nós? Posso sim. Então, boa tarde a todos. Então, vamos lá. Sobre a inveja nos médios. Isso foi enviado por um senhor Ki, correspondente da sociedade em Carush, né? Então, vamos ver o texto. Por si mesmo e por sua própria inteligência, o homem vão e tão desprezível quando digno de comisseração. Afasta a verdade de sua frente para substituí-la por argumentos e convicções pessoais que julga infalíveis e irrevogáveis, porque lhe pertencem. O homem vã, em sempre egoísta, e o egoísmo é o flagelo da humanidade. Entretanto, ao desprezar o resto do mundo, mostra bem a sua pequenez, repelindo verdade que para ele são novidades. Também mostra a limitação da própria inteligência, pervertida por sua obstinação, que mais aumenta sua vaidade e seu egoísmo. Infeliz do homem que se deixa dominar por esses dois inimigos de si mesmo. Quando despertar nesse estado em que a verdade e a luz fundir-se-ão de todos os lados sobre ele, só verá em si um ser miserável que se exaltou loucamente acima da humanidade durante a sua vida terrena e que estará muito abaixo de certos seres mais modestos e mais simples, aos quais pensavam impor-se aqui na terra. Sede humildes de coração, vós a quem Deus permitiu participasseis de seus dons espirituais. Não atribuais nenhum mérito a vós mesmo, assim como não se o atribui à obra e aos utensílios, mas ao operário. Lembrai-vos bem de que não passais de instrumento, de que Deus se serve para manifestar ao mundo o seu Espírito onipotente, e que não tendes nenhum motivo para vos glorificardes de vós mesmos. Há tantos médios, que se tornam vãs em vez de humildes.
à medida que seus dons desenvolvem. Isto é um atraso no progresso, pois no lugar de ser humilde e passivo, muitas vezes o médium repele por vaidade e orgulho comunicações importantes dadas a lume por outros mais merecedores. Deus não considera a posição material de uma pessoa para lhe conferir o espírito de santidade. Bem longe disso, já que muitas vezes exalta os humildes entre os humildes para dotá-los como as maiores faculdades, a fim de que o mundo veja bem que não é o homem, mas o Espírito de Deus pelo homem que faz milagres. Como disse, o médium é simples instrumento do grande Criador de todas as coisas. E esse último é que deve render glória, e é a ele que deve agradecer por sua inesgotável bondade. Vamos fazer uma pausinha aqui. Gostaria também de... Vamos fazer uma pausinha aqui antes de entrar aqui sobre a inveja, porque agora, enquanto ele está falando da humildade e tal, né, agora ele vai entrar na inveja. E é interessante isso, né, porque essa questão, né, do médium ser esse intermédio, né, por isso esse nome médium, né, que faz o intermédio entre nós aqui, a espiritualidade, com a questão da comunicação, ele se envaidecer, às vezes, né, algumas comunicações que vêm, que são bonitas, ou, por exemplo, aqueles médiums mais raros, que são os médiums de cura, os médiums de evidência, né, que conseguem aí ter um destaque maior, né, em frente a nós, seres humanos aí que não temos essa faculdade. Então, além da missão grande que é a de ser médium e utilizar esse dom, essa faculdade para a evolução e para ajuda ao próximo, ainda tem essa outra missão que é não se deixar levar por essa faculdade, né, por esse diferencial que ele tem, não se deixar levar e se tornar uma pessoa arrogante, achar que ele é o bom da história. Eu sempre conto lá aquela história de que uma vez o palestrante contou numa das palestras que ele foi participar de um grupo mediúnico, né, de uma casa que ele participava. Normalmente lá os grupos mediúnicos começam às 8 horas, né, o trabalho, e era 8h15, ele viu que não começava, e aí ele, né, questionou ali o dirigente ali do grupo mediúnico, se era 8 horas o grupo mesmo, ele falou que sim. Ele perguntou, mas não está atrasado já e tal? Ele bem assim, que nós estamos esperando o médium principal. Imagine, né, o médium, se o grupo mediúnico encarava aquele médico, o médico principal, imagina como que esse tal médium principal não iria né, se entender por si, né? Então é bem complicado essa questão, né, Pereira? E o começo do texto também é bem interessante, que as pessoas, às vezes, deixam, às vezes, de aceitar ideias realmente coerentes para substituir, que ele fala das ideias vãs, né? Ele começa a substituir por ideias próprias de cada grupo, de cada linha ali de pensamento daquele que estão junto ali, e vão se modificando todas as linhas de pensamento, né? Então, aí começa a criar, como é que você falou, criar essas questões assim de exaltar o orgulho, a vaidade dos médios. Essa atitude aí é uma atitude realmente que demonstra. Claro, eu estou falando que existe exceção, que às vezes a gente até aceita. Se uma pessoa comunica, eu vou atrasar um pouquinho, 5 minutinhos, 10 minutinhos, tudo bem. Mas nós temos como um requisito já que a pessoa até nem vem mais, por 15 minutos, 20 minutos, ela nem vem mais, né? Eu falo, hoje eu não vou poder vir. O próprio médium já disse, olha, não vou poder vir, que eu não vou conseguir chegar. Eu tive caso, um grupo, você conhece, aí que as pessoas às vezes se atrasavam por um incidente qualquer que teve no caminho. Ele passava nos grupos lá, falou, olha, eu não vou chegar antes daqui 10 minutos, aí então já nem vinha, nem estava no grupo para atrapalhar até a casa que tem que fechar, tudo aqueles ambientes. Né? Claro que foram 5 minutinhos, 2 minutinhos, falou, nós esperamos, isso aí também tem que ser uma coerência. Mas é bem isso mesmo que você colocou, e o texto aí eu acho que deixa bem claro essas questões, né?
E às vezes a gente percebe, assim, nessas ideias vãs que nós estamos colocando, que esquece, eles valorizam dentro do grupo algumas coisas e esquecem de valorizar a mediunidade, como que ele falou ali, como um instrumento, com o meio de ajudar, no caso nosso, de ajudar de caridade, e até mesmo de receber informações. Começam a criar alguns empecilhos, aquela coisa assim, uma exigência muito grande, alguns ainda ao contrário que está falando, alguns com uma disciplina muito rigorosa, que não pode ter barulho, que não pode não sei o quê, que não pode fazer aquilo, começam a criar ideias que não tem nada a ver com a filosofia espírita, que acaba deturpando totalmente o fenômeno, né? Então, às vezes, até nós conversamos bastante nos nossos estudos de mediunidade, recentemente nós estamos fazendo um grupo, até conversamos bastante no estudo anterior, e a gente vê, assim, às vezes, uma certa linha de pensamento que houve no movimento espírita, assim, uma linha que ligava disso, que não pode ter barulho excessivo, que pode não sei o quê, que não... Cria-se começa a criar um ambiente que fica, assim, quase impossível de você, do fenômeno puro da mediunidade, de deixar os médiuns atuarem, né? E aí esquece do principal. Olha, esquece do principal, porque um grupo pode ser totalmente silencioso, calmo, colocado, mas será que ali naquele grupo, os médiuns que estão ali estão sendo o verdadeiro intermediário da espiritualidade? Porque os espíritos que chegam, os verdadeiros, vamos dizer, escolhos da mediunidade, que o Kardec deixa bem claro ali, não são esses barulhentos, esses que chegam, isso aí já se identifica na hora, quando ele chega fazendo barulho, batendo, você já identificou que ele é daquela maneira. São aqueles que chegam silenciosos, né? Calmo. Aí vão entrar naquela linha que ele falou, vão colocando linhas de pensamentos, de ideias totalmente deturpada a filosofia espírita, que modifica realmente a humanidade, colocando aí sai todas essas filosofias que tem por aí diferentes. Gente, olha, tem que ser calma, aí o espírito vai falando, aí a pessoa, não, nossa, o espírito é tão educado. Mas será que a maior preocupação dentro de um grupo dos médicos que ele está falando é isso? Ou é isso que eu estou dizendo, assim, essa questão de se preocupar com disciplinas muito rigorosas de barulho, de comunicações burlescas, ou se preocupar com a qualidade das comunicações, né? de identificar quem realmente está falando. Né? E se presta atenção, esse é o maior escolho hoje da nossa humanidade, aqui terrena. Quem que são os maiores inimigos hoje, nosso mundo terreno? São esses fanfarrões aí que chegam fazendo barulho, bagunça? Claro que não. Onde que está o maior prejuízo para nós aqui na humanidade terrena são aquelas pessoas, é um termo que usa muito aí, politicamente correto, educado, sereno, chega calmo, e todo mundo fala assim. Aí a gente vê nesse escândalo que acontece, depois a pessoa fala assim, nossa, mas ele ou ela era tão educada, tão calmo, tão sereno, tão bem vestido. E aí as pessoas esquecem, parece que esquecem do que está acontecendo aqui, quando chega no grupo mediúnico, fica preocupado também com isso. Você está entendendo quando ele está falando? Por isso que tem que ser realmente isso, tirar isso desse orgulho, essa vaidade de ser médio. E os dirigentes, e os jogadores, as pessoas que estão ali também tem que ser o mais, vamos dizer, próximo da realidade possível para evitar essas coisas. Complicadinha essas histórias. Porque o Kardec fala em recolhimento, né? Tem que haver recolhimento em cada um, né? Cada um tem que estar concentrado e tal. Agora, quando o espírito se manifesta, ele às vezes vem de uma forma truculenta, né? Claro que no médium tem que evitar os excessos, né? Mas de vez em quando bate na mesa, de vez em quando fala mais alto, né? E isso aí, por causa da própria energia da entidade, o médium também não pode segurar demais, porque senão vai ficar prejudicada a comunicação, né? É sempre o que a gente sempre comenta, né? Que o médium dá uma comunicação e diz, estou com muito ódio, né? Falando assim, tudo bonitinho, né? Quer dizer, né? Então, já tolheu toda aquela energia, né? Já bloqueou grande parte da entidade, né? E
Então, tem que haver uma certa espontaneidade, não exagerada, mas tem que haver. E aí, outros médiuns, que às vezes não estão acostumados com esse tipo de comunicação, perdem a sua concentração por causa do barulho. Então, imagine, existem outros barulhos além desse, né? Existem barulhos na rua, o avião que passa, tantas coisas que você às vezes não tem como evitar. Sei que você vai procurar uma casa espírita num lugar bem tranquilo, lá no meio do campo e tal, né? Porque senão, cada vez mais a região urbana está ficando barulhenta, passa moto, passa carro com som alto e essas coisas. E aí, cada vez vai cortar a concentração e o médium vai perder o seu, né, a sua afinidade com o grupo. Eu acho que tem que haver um treinamento muito intenso nessa questão da concentração, né? Claro que o médium vai escutar, mas ele rapidamente recompõe a sua concentração, né? E isso tem que ser um treinamento. Então, eu acho que a dificuldade maior é essa, né? Porque o médium acha que tem que haver todo um silêncio e tal, mas ali no grupo mesmo, que se cuidasse, ia ter os barulhos externos. E aí, como evitar isso? E as pessoas parecem que esquecem, quando eles estão falando em termos de diálogo, de dialogador, assim, que fala alto. Gente, presta atenção no Evangelho de Jesus. Vê quando Jesus chegou de forma melosa lá, falando. Às vezes ele falava firme, chamava de hipócritas, né? Ele chegava hipócritas. Sepulcros caiados, não é? Falava, Imagina se você fala agora, você é um sepulcro caiado. Então, Jesus era assim. Gente, só prestar atenção no Evangelho de Jesus. Quando ele expulsou aquele que estava os demônios que estavam na pessoa que ele mandou, seus hipócritas, e colocou, não mandou que fosse para Pirambeira lá, que saísse lá para o precipício. Falou firme. Você acha que ele falou assim, meus amigos, agora vocês vão mentalmente? Falou, não, ele chegou e disse para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Sim, porque dependendo da entidade, né? Às vezes ele era muito amoroso, porque tudo vai depender com quem você está lidando, né? Mas o que é ser amoroso? Aí é que tá, sim, a pessoa interpreta. Sim, mas eu digo assim, vamos falar na aparência, né? Aparência, falar manso e tal, porque dizem, Jesus era manso. Mas aí estão os exemplos que a Pereira falou que não é bem assim. Vários e vários, né? No tempo, quando ele chega lá. Porque quando tem certas coisas, principalmente quando se referia a situações ligadas a Deus, né? O respeito com Deus, respeito com as leis de Deus, Jesus era muito firme, né? Ele não era em relação à sua própria defesa. Isso não. Ele era manso e não se defendia, vamos dizer assim, né? Quando não havia, claro, outras vezes, quando, por exemplo, chegou o momento ainda dele ser preso, ele escapava e tal, ele não entrava em polêmica, né? A não ser nesses momentos, assim, em que era para defender as coisas certas, a verdade, as questões de Deus, as leis divinas, né? Daí ele era firme, e principalmente com esse tipo de espírito intelectualizado, como eram os fariseus, né? Que eles tinham conhecimento, só que eles invertiam até por interesses próprios e para a questão do poder e tudo, né? Eles invertiam. Então, esse tipo de espírito, Jesus não tinha paciência assim, não, né? Porque ele sabia que não era por ignorância, né? Então, eu tinha muito mais paciência com uma prostituta, que às vezes, por necessidade, ela chegou naquele ponto, do que com esses que são mais intelectualizados e se voltam para o mal. Né? Que eles falavam de hipócrita, né? Que eles chamavam mesmo. E aí vamos voltar aqui ao Kardec, nós tem aquela sessão que tivemos semana passada ali, aqueles diálogos, né, do Kardec. Olha, eu acredito assim que os dialogadores, dirigentes, tinham que acompanhar esse diálogo. Aonde que o Kardec algumas vezes chegou lá com aquela questão, ele chegava com amor, mas ele sempre foi direto e firme, tratando lá o espírito como, e às vezes ele chamava, é um espírito mau. Ele falava assim, o Kardec coloca no diálogo dele aqui, sem nenhum constrangimento. Ele falava, isso aí é um espírito mau, você tal. Ele falava direto, assim, objetivo, sem aquela questão assim muito melosa, cheia de coisa, de Jesus. Onde é que o Kardec coloca isso? E olha que na filosofia espírita,
nós temos, o Kardec deixa bem claro em toda a doutrina, que o Jesus como nosso mestre e nosso guia, coloca o Espírito mais perfeito. Está lá no Livro dos Espíritos e tem, né, em todas as obras colocando Jesus. Mas jamais ele chegou com essas questões assim, vamos dizer assim, doutrinando nesse sentido religioso, assim. Ele ia, assim, na questão moral, né? Ele batia sempre nas questões morais. Olha, vamos orar para você, nós estamos orando, vamos... Sempre falava isso, mas sem aquela questão de ficar... aquela coisa, assim, querendo passar uma doutrina. Não é esse, né? Não é assim que você vai alcançar esses seres, né? E os médios têm que entender isso, senão os médios vão caindo na mesma linha, né? Ah, porque fala assim, eu não aceito. Eu percebo bem isso, a gente sabe desses médios iniciantes, a dificuldade, às vezes, que a gente tem por causa dessas ideias, mas depois que eles começam a pegar o fio da ideia, começam a pegar as coisas, eles começam a compreender o benefício que tem para eles, né? De eles serem mais direto e, às vezes, o diálogo e as coisas serem mais objetivas, mais direto. Os resultados são muito mais positivos. Sim, interessante o rumo que tomou essa nossa conversa, né, no citar Jesus aí, né, nessa questão ele era enérgico, né? Ele era manso, porque ele não incitava a briga em momento nenhum, mas ele era enérgico. E vocês citaram o lado, vamos dizer, os lados que o atacavam, mas também é interessante lembrar que ele era enérgico com os seus também, né? Vamos pegar aí, por exemplo, quando Pedro, né, que falou que ia seguir ele para onde ele fosse, e ele foi sincero em dizer para Pedro, não, você vai, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, né? Para Tomé, quando depois já de Jesus já desencarnado, ele falou para Tomé, você está acreditando porque você está vendo, felizes aqueles que acreditam sem ter visto. Então ele falava as verdades, né? Ele não era que dizia, tá bom, direto, agora né? está Direto. Direto. O que acontece porque existe hoje, né? Existe... É que você ia falar, eu acho que hoje as pessoas têm esse negócio assim. Concluindo esse pensamento, eu vou deixar para o Pereira continuar, porque vocês que têm bastante experiência com o mediúnico. Hoje, se a gente é direto, né, e aí vem naquela palavra que eu falei, que é o melindre, né, que a gente só fala no espiritismo, se você for, às vezes, direto com o médium, querer fazer algumas correções ali, que vocês, enquanto dirigentes do grupo mediúnico, faz, quantos e quantos médiums vocês já não podem citar aí que se afastaram, né, do espiritismo por não querer aceitar, às vezes, uma orientação. E aí vem a questão da humildade, né? Poxa, eu estou aqui para servir ou para impor aquilo que eu acho que é a verdade? Tensa essa questão. Você colocou no ponto que é exatamente isso que eu ia concluir, é essa questão hoje, que eu até comentei agora há pouco ali, da questão do politicamente correto. Então, hoje você não pode falar algumas coisas. Hoje, aqui na sociedade está assim. Às vezes você sabe que uma coisa, até se você falar para um conhecido, os pais, falar para um filho, algumas coisas, nossa, já cria toda a polêmica, que você não pode falar assim, onde já se viu. Pô, mas, que nem tá falando, Jesus chegava e falava, chamava, você é hipócrita, vocês são hipócritas, porque ele sabia que isso era importante perante as leis morais, as justiças divinas. Então, hoje, assim, e na doutrina espírita está ficando no mesmo sentido também. Não, você não pode falar desse jeito, filme, você não pode falar, porque senão vai é que nem você falou, melindrar a pessoa fica toda melindrada, porque você falou, entendeu? Então, fica uma situação difícil hoje. Presta atenção, a sociedade foi criando umas coisas assim, foram criando que, não se pode falar isso, porque isso Você imagina você chegar e falar para uma pessoa assim, poxa, você não pode falar, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime, comprovado lá, que foi... Você não pode falar que ela é réu, que ela foi culpada, porque todo mundo sabe como você não pode falar, porque não foi julgada ainda. Sabe essas coisas assim? Tá cheio disso aí. Tá sim, esse tipo de coisa. E eu vejo assim, o Pereira tem razão também, eu tenho que dar razão para ele, porque agora recente veio aquela programação que a FEB faz sempre cada 4 anos, né? Então vieram campanhas lá. Uma das campanhas é sobre ecologia. Aí eu fico pensando, tudo bem, existe a lei de conservação, o Kardec explica direitinho que você não deve desperdiçar, isso é uma coisa. Agora, ecologia é uma coisa que praticamente foi sequestrada pela política, né, pela ideologia, e para fins de ganhar dinheiro, de poder, de uma série de coisas.
e vai o espiritismo e entra nessa, não, vamos fazer campanha de ecologia. Então, se for seguir ele, daí as outras campanhas ficam mais lá para trás, né? Porque agora, nesses 4 anos, vai ser ecologia uma campanha importante. E aí vai deixando as outras coisas de lado, né? Eu acho isso absurdo, porque você pega crianças na evangelização, aí você vai falar sobre a ecologia, em vez de falar sobre as leis divinas, etc, etc, né? Eu fico pensando, quando foi que Jesus falou, olha, cuidem do planeta, não cortem árvores, não façam as coisas, porque senão o mundo vai acabar. Eu acho que nunca Jesus falou esse tipo de coisa, né? A doutrina espírita traz essa questão da conservação, mas eu acho que é isso, não é porque o planeta vai acabar, é porque cada um tem que saber de si, né? Não usar as coisas no exagero e tal, para não haver apego, para não haver essas distorções do próprio espírito, né? Não que o planeta você consiga destruir tudo do planeta. Eu acho que por mais pessoas que hajam no mundo, olha, para destruir tudo, as coisas não vai ser fácil, né? Então, né, nós vivemos há quantos milênios aqui no mundo? Claro que agora as coisas são mais uma certa destruição tem que haver para haver um certo progresso, né? Também as pessoas precisam morar, precisam construir suas casas, precisam plantar, né? Até para sobrevivência e tal. Então, aí já entra numa questão ideológica e eu achei absurdo isso, né? Aí eles vão botar uma campanha e vão deixar de lado. Então, se você vai passar isso para as crianças, por exemplo, aí são quantas aulas que você vai usar de ecologia em vez de falar sobre a doutrina espírita. As questões morais, né, que é mais importante. Exatamente. Né? Ontem, que você falou desse tema aí, que ontem foi o tema que nós estamos no Livro dos Espíritos, que foi a lei da conservação. E ali deixa bem claro isso mesmo, que o excesso preocupa. Mas aí a questão que bate bem forte ali é a questão da moral, né? Você tem que ter o maior objetivo teu é a educação moral, porque se você educa moralmente, você vai eliminando os excessos. Você falou nessa questão de ecologia, você vê como é que tudo isso é tão politizado, você percebe que as leis, ela não visam, se você olhar no fundo da letra, eu vou colocar aqui, eu não gosto de colocar isso, mas vou colocar um exemplo aqui agora, que nós estamos aí com a discussão aqui no Paraná, aqui em Guaratuba, ali da ponte. Aí o cara fala assim, não, porque a ponte vai prejudicar o não sei o que lá e tal, lá que não pode fazer, que não aprova lá, e depois aprova, desaprova. Agora, vamos analisar agora se esse fosse um problema de ecologia verdadeiro, uma coisa correta assim, primeira coisa, você proibiria a balsa. O que é mais prejudicial? O que é mais prejudicial para o meio ambiente ali? A ponte que você vai fazer uma vez lá e vai ficar lá no mar lá depois, que não vai ter problema nenhum, ou aquela balsa passando ali com barulho para os peixes, óleo, graxa, passando para lá e para cá, há anos, vai ficar anos e anos passando balsa e balsa, aquele gente caindo os lixos, toca. Se fosse preocupação do meio ambiente, então a balsa teria que acabar, não poderia ter mais a balsa ali. Exatamente. Não, mas a ponte vai... Peraí, pode ser que na hora da construção ali, acontece como depois, a natureza se recupera ali, forma de novo ali, não vai ter mais problema, vai acabar o problema da poluição. Olha a poluição que está ali já há quantas décadas poluindo. Exatamente. Com óleo, com barulho. E assim tudo, imagine lá na Amazônia, quanta mentira que eles botam lá para tentar evitar que o Brasil cresça, desenvolva, e outras, a gente sabe, né? Essas ONGs são tudo estrangeiras que aproveitam lá das riquezas do Brasil, né? Enfim, é outro tema aí. Não vou entrar nesse assunto agora, porque eu falo no médico. Não, o que eu fico pensando assim, por isso Jesus falou, amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos não é só na doutrina espírita, é em todos os sentidos, porque se você não tiver instruído, você é levado ao erro. Aí você acha que está fazendo a coisa certa, vamos defender a ecologia. E, no entanto, aquilo ali, você está defendendo o interesse de outras pessoas, né? Então, a gente precisa se instruir em todos os aspectos, né? Para não se deixar levar, porque o mal, ele é muito perspicaz, né? E te envolve em situações, e aí você termina a tua encarnação achando que você fez grandes coisas. Quando você vai para o plano espiritual lá, os caras vão dizer, mas olha aí o que você fez, né? Na verdade, você estava indo contra, às vezes, alguma questão moral, né? Até. Aqui ele fala no texto ali anterior, né? Bom, eu não gosto de entrar nesse tema ali, mas... Deixa eu dar uma pitada antes da gente passar para o texto, mas é interessante esses comentários que vocês fizeram, porque
Vejam como vai se misturando as questões de responsabilidades, né? Hoje, os pais mandam os filhos para a escola e terceirizam a educação familiar para a escola, né? A escola, por estar com bastante tempo com a criança, ela tem várias matérias, e dentre as matérias, com certeza, já é abordada a questão ecológica. Aí está querendo se incluir mais a ecologia na questão ali nossa, que seria doutrinária, espiritual. Só que a escola, ela tem 5 dias na semana para fazer isso. O espiritismo, ela tem um dia na semana, provavelmente, para juntar as crianças e dar toda essa instrução espiritual para elas. Então, vejo que você vai se misturando e vai tirando a produtividade daquilo. Né? Porque se eu vou incluir mais uma matéria na doutrinação dos infantis ali, tiro o foco, perco a produtividade. E essa questão da ecologia, como vocês trouxeram, ali que é uma questão política mesmo. Né? Não vamos, como dizer, você não vamos citar nome, mas nós temos palestrantes espíritas que falam muito de ecologia e, né, tem os pensamentos que a gente não concorda. Né? Eu, particularmente. Infelizmente, eles usam até livro dessa criatura para embasar o texto lá da FEB. É muito triste isso. Bom, não, verdade, eu acho que é importante isso que nós estamos falando nessa questão aqui, né, de mediunidade, de melindre e tudo aí, eu acho que nós temos que começar a resgatar isso de novo, nós temos que lutar por isso, para o pensamento, para o livre pensamento, você tem o direito de você expressar suas ideias. Não é essa questão, por exemplo, você pensa, nossa, está falando da FEB, quem é você? Mas a gente tem que lembrar que a FEB, durante muitos anos, acho que até décadas, ela foi favorável ao livro do Rustem, lembra? O livro do Rustem, que era contemporâneo do Kardec, e que dizia que Jesus tinha o corpo fluídico, não era carnal, e uma porção de outras digressões, né, em relação ao que o Kardec falava. E a FEB foi seguidora do Rustem durante muitas décadas. Né? Depois é que aquelas pessoas foram desencarnando e a coisa foi voltando aos eixos, né? Mas então, a gente não pode achar que porque a FEB ela é perfeita e nunca vai errar, né? Então, eu acho que a gente tem que levantar essas questões para que as pessoas analisem. Tudo tem que passar pela razão, né? Por isso que nós defendemos o estudo das obras básicas do Espiritismo. Uma coisa, você é espírita, você pertence talvez a uma federativa, uma coisa assim, mas o verdadeiro espírita não é aquele que é afiliado à FEB ou qualquer outra organização do mundo, é aquele que segue os princípios da doutrina espírita. Então, uma coisa é você ser espírita e outra coisa é você, o movimento espírita. E o movimento espírita, que a gente falou, vai cair tudo nessa linha que eu estava falando aí do politicamente correto, a tendência vai seguindo, que faz parte do texto. Você vai seguindo por outras ideias, porque que agora é a onda do momento, tal, que vai dar... Isso aí que às vezes me arrepia quando as pessoas dizem, mas lá no tempo do Kardec eram outros tempos, agora, como se agora a gente tivesse muito mais evoluído que Kardec, então certas coisas que o Kardec falava não cabem mais. Não, mas então não é mais a doutrina espírita, então você não está mais seguindo a codificação, porque, não é? Se você vai dizer que o Kardec, naquele tempo, ele falava dessa maneira, certas coisas, porque naquele tempo era assim, agora não é mais, peraí, as leis de Deus, elas são imutáveis. Exatamente. Não é? Quando a gente estuda no livro do Espírito, deixa bem claro, a lei de Deus é imutável e ela transcende qualquer, não é só na Terra, em qualquer parte do orbe, é mesma, é igual. O que ela é interpretada de acordo com a civilização, com a época do momento, mas as leis de Deus são eterna, imutável, não tem... Sim, e daí a gente, no nosso tempo, a gente acha, não, mas agora nós somos iluminados, nós entendemos diferente lá da época do Kardec, só passou 160 anos, né? Não, isso perante a eternidade não é nada, né? Agora então, você não evoluiu quase nada. Agora você pode mentir, você pode ser hipócrita, você pode, né? Você acha? Não tem nem sentido. Né? Bom, gente, vamos continuar o texto, então. Continuando aqui sobre a questão aí sobre a inveja nos médios. Aí ele coloca, gostaria também de dizer uma palavra sobre a inveja e o ciúme, que muitas vezes reinam entre os médiuns e que, como erva daninha,
é preciso estipar desde que começa a aparecer, temendo que abafe os bons germes da vizinhança. Olha a frase forte aí também. No médium, a inveja é tão temível quanto o orgulho. Prova mesmo a necessidade de humildade. Direi mesmo que denota falta de senso comum. Não é mostrando inveja dos dons do vosso vizinho que recebereis dons semelhantes. Porquanto, se Deus dá muito a uns e pouco a outros, ficais certos de que assim agindo tem um motivo bem fundado. A inveja exaspera o coração, abafa mesmo os melhores sentimentos. É, pois, o inimigo que só se poderia evitar com muito cuidado, pois não dá nenhuma trégua, uma vez que se apoderou de nós. Isto se aplica a todos os casos da vida terrena, olha aí. Mas eu queria falar principalmente das invejas entre os médios, tão ridícula quanto desprezível, infundada e que prova quão fraco é o homem quando se deixa escravizar pelas paixões. Luz. Olha só, hein? Interessante a gente ressaltar, né, que ele está em azul porque é um espírito, né? Então, foi uma comunicação do espírito, uma dissertação espírita, né, provavelmente espontânea ali, porque não teve evocação, e trazendo esse tema, né? Então, era um espírito através de um médium trazendo puxada de orelha para os médiums, né? E aí, Kardec ainda vai fazer as considerações. Então, vamos ver a observação do Kardec agora. Agora é o Kardec falando. Quando da leitura dessa última comunicação perante a sociedade, estabeleceu-se uma discussão sobre a inveja dos médios, comparada com a dos sonâmbulos. Um dos membros, o Sr. D, disse que a inveja, em sua opinião, é a mesma em ambos os casos, e se aparece com mais frequência entre os sonâmbulos, é porque nesse estado eles não sabem dissimular. Pereira? O senhor Allan Kardec fala. Aqui acho que é importante a gente relembrar de novo esse sonâmbulo, né? Porque no mundo normal aqui, vamos dizer assim, se encara como sonâmbulo só aquela pessoa que sai andando dormindo, né? Mas dentro do espiritismo a gente tem uma outra explicação. Você poderia dar uma explicação para a gente? Sônia? Então, sonâmbulo é, digamos assim, um estado alterado de consciência, né? E que o Kardec chama de, que faz parte da emancipação da alma, né? Então, quanto mais a alma se emancipa, que isso era feito naquela época através do magnetismo, né? Mas às vezes pode ser espontâneo, ou esse espontâneo, digamos, pelo magnetismo espiritual, né? Então, a alma do médium, o espírito, né, do médium, ele vai saindo do corpo, né, vai se emancipando do corpo, né, e aí, por sair do corpo, ele começa a adquirir características mais próximas de um espírito desencarnado, né, então ele consegue ver as coisas, consegue sentir certas coisas que, quando ele está bem acoplado no corpo, ele não sente, né, e daí, quando ele volta para o corpo, por ele estar num estado assim mais profundo de emancipação, ele geralmente não se lembra, né? Então, o sonâmbulo é aquele que realmente narra coisas do plano espiritual, e aí, quando ele sai desse estado de transe, ele não lembra praticamente nada. Existem outros tipos de emancipação não tão profundos, como a dupla vista, por exemplo, que a pessoa fica praticamente consciente e ela tem percepções do plano espiritual, mas não chega a ser uma emancipação tão intensa como a do sonâmbulo, né? Mais ou menos isso, né? Então, só para aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho mais perante a doutrina espírita, a emancipação da alma está num capítulo especial do Livro dos Espíritos, da questão 400 em diante. Então, ali tem todo... Capítulo 8. Capítulo 8. É o capítulo, não sei, mas a questão acho que é 400.
da 400 e subsequente, ali tem toda essa explicação que a senhora falou, os tipos, aí entra dupla vista, entra aí o sonâmbulo mesmo, ele explica exatamente o sonâmbulo natural, o sonâmbulo magnético, tem todas as explicações. Para aquelas pessoas que gostam de estudar e se aprofundar, né? Então a gente sempre faz essa referência aí para que as pessoas possam ir lá no Livro dos Espíritos e encontrar ali as explicações de acordo com os espíritos, né? Dado ali por Kardec. E é Vamos lá, interessante, então. né, que a discussão que eles travaram foi se onde que a inveja era mais forte, né? Se era entre os médiuns e os sonâmbulos, né? Então, ali, dá a entender que eles quiseram dizer que entre os médiuns, pelo fato da mediunidade ser natural, e acho que dos sonâmbulos por ela ser conduzida, seria mais ou menos isso, né? Que o sonambulismo ele é conduzido, né? A pessoa não entra ali no sonambulismo de forma automática. Seria isso? Pode entrar espontaneamente quando os espíritos magnetizam. Os espíritos podem magnetizar o médium, né, o sensitivo ali, e aí provocar essa mesma situação, né? Então, pode ser por uma pessoa encarnada, através do magnetismo humano, ou através de um espírito desencarnado, através do magnetismo espiritual, que a gente chama, né? Os dois casos pode haver. Aí a gente considera, é espontâneo, mas na verdade houve a interferência da espiritualidade, né? E é sempre entender que o fenômeno em si ele é anímico, né? Que é o próprio nós, o ser espiritual, que se emancipamos, e aí, quando se emancipa ali, pode ser, que a senhora falou, provocado magneticamente, ou pode ser, que ele chama natural, mas algumas pessoas têm essa facilidade maior, e pode ser também no grupo mediúnico, no caso, quando outro espírito trabalha a parte magnética, que o médium se emancipa, no caso dele, para algum trabalho, né? Aí o médium, a pessoa, nesse ponto até não é médio ainda, porque ele se emancipa, e aí ele começa a ver o mundo espiritual, né? Ele fica sensitivo, né? Vamos dizer assim, é uma pessoa mais sensível. O sensitivo consegue perceber as questões do mundo espiritual, né? Então, o fenômeno em si, ele é anímico até um ponto, depois que ele entrou em relação com o espírito, e ele começou a falar, olha, ele está falando isso, falando aquilo, aí se tornou médium, um médium sonambúrico, porque ele está sendo intermediário de uma comunicação do mundo espiritual. Então, ele está relatando lá, olha, ele está fazendo isso, fazendo aquilo. Então, se ele está sendo intermediário, aí é médio. Mas o fenômeno em si, se ele chegar lá e ver tudo aquilo lá, e só contar e não tiver nada, ele não é médio ainda, né? Não é considerado um fenômeno mediúnico em si, né? Só a partir do que há o intercâmbio ali, as comunicações, os relatos, dizendo, olha, ele está dizendo isso, fazendo aquilo. Aí sim se tornou mediúnico. Interessante, né? Só quando ele transmite, né, uma mensagem do espírito para nós, né? Isso. Senão, se ele está só relatando, eu estou vendo o espírito lá, ou estou vendo uma situação assim, daí isso é anímico. É anímico. Bom, aí o Kardec... Então, essa pessoa, o senhor D, está dizendo que ele acha que é a mesma, né, nos dois casos, mas se aparece com mais frequência entre os sonâmbulos do que entre os médios. E ele acha que o motivo é porque os sonâmbulos não conseguem dissimular. E aí o Kardec continua ali embaixo. Lá. Kardec refuta essa opinião. É isso. O senhor Allan Kardec refuta essa opinião. A inveja, diz ele, parece inerente ao estado sonambúlico por uma causa difícil de ser compreendida e que os próprios sonâmbulos não podem explicar. Tal sentimento existe entre os sonâmbulos que, em vigília, só agem entre si com benevolência. Nos médiuns está longe de ser habitual, prendendo-se, evidentemente, à natureza moral do indivíduo. O médio tem inveja do outro médio, porque está em sua natureza ser invejoso. Olha aí. Esta falha, consequência do orgulho e do egoísmo, é essencialmente prejudicial à boa qualidade das comunicações. Ao passo que o sonâmbulo mais invejoso pode ser muito lúcido, o que se concebe facilmente. O sonâmbulo... Só, você vê que quer dizer que não interfere, né? Porque...
Eu estou tão com um Diga, delayzinho um né? pouco hoje, né, na nossa comunicação. Eu acho que eu estou uns 3 segundos atrasados, por isso que às vezes fica perdida a nossa fala. Mas só para comentar que você vê que interessante que Kardec traz, né? Ele fala que a inveja ela é uma consequência do orgulho e do egoísmo, né? E aí quando a gente desmembra, né, essas duas palavras, você vê que é exatamente isso, né? Se eu sou egoísta e eu quero uma coisa só para mim, e aquela outra pessoa está fazendo, eu vou invejar ela, né? Porque eu sou egoísta, né? E se eu sou orgulhoso, eu não vou aceitar que aquela pessoa faça uma coisa que eu não consiga fazer, né? E eu vou invejar ela. Você vê que interessante, né? E é por isso que a gente sempre fala aqui nos estudos que orgulho e egoísmo, né, é a chaga da sociedade, né? Porque se você tivesse orgulho menor, o egoísmo menor, muitas das coisas você acabaria não fazendo. Por quê? Porque você não iria se importar se aquela outra pessoa tem, se aquela outra pessoa fez, se aquela outra pessoa falou e tal, você não iria se importar. Mas por ter orgulho, egoísmo inflado, você vai adentrando não só na inveja, mas em todas as outras mazelas que o ser humano é capaz. Então, e o Kardec está dizendo aqui que, como em tudo na mediunidade, se você não cuida da tua parte moral, isso prejudica, né? Porque você acaba sendo intermediário só de espíritos de grau mais inferior de moralidade, né? Ao passo que o sonâmbulo, isso não interfere, porque é uma característica anímica, né? Então, ele vai simplesmente relatar o que ele está vendo e tal, isso não vai interferir em nada. Ele pode ser muito lúcido, enxergar, ver todas as coisas, isso não tem nada a ver com a moralidade dele, né? Não é porque ele assim, invejoso que ele vai enxergar menos, por exemplo, né? Não tem nada a ver. Ah, mas será que daí nessa questão, Sônia, aqui já estamos fazendo uma pergunta mesmo, não é retórica. O médium, quando ele tem essas questões de condutas que não são aprováveis, a gente sabe que a vibração dele é capaz de atrair espíritos de qualidades inferiores para fazer comunicação. E o sonâmbulo, será que nessas você tem esse mesmo tipo de conduta? Será que quando ele faz essa emancipação da alma, ele não vai só para locais ruins também, para ciclo de vibração? Ah, sim, mas de qualquer jeito ele vai estar descrevendo o que ele está vendo, né? Ele não vai, digamos, deixar de ver uma coisa, ele vai para um lugar, ou está aqui, às vezes, vendo coisas terrenas, por exemplo, como eles, no tempo do Kardec, usavam muito o médium para ajudar nos tratamentos físicos, né, dos magnetizadores, né, queriam tratar um paciente, aí eles pegavam um sonâmbulo para ajudar, porque o sonâmbulo enxergava dentro do corpo do paciente e dizia que estava com tal doença, não sei o quê. Então, isso aí, por exemplo, não ia mudar nada. Claro que se ele vai está no plano espiritual e você espera que ele vá para um lugar bom, escrever coisa boa, aí você tem razão, provavelmente ele não vai conseguir ir para um lugar bom, mas onde ele for, seja um umbral, seja onde for, ele vai descrever o que ele está vendo, né? Eu, Então, não altera a capacidade dele enxergar, né? eu acho que o texto para frente ele vai explicar bem sobre essa questão aí, ó. Ó, acho que eu falei ali, o sonâmbulo vê por si mesmo, né? É seu próprio espírito que se desprende e age, não necessita de ninguém. Era lá em cima? Eu acho que. Não, acho que é aí mesmo. O sonâmbulo vê por si mesmo seu próprio espírito que se desprende e age, não necessita de ninguém. O médium, ao contrário, não passa de intermediário. É isso que eu estou falando. Ó. Recebe tudo de espíritos estranhos e sua personalidade está muito menos em jogo que a do sonâmbulo. Os espíritos simpatizam com ele em razão de suas qualidades ou de seus defeitos. Ora, os efeitos mais antipáticos aos espíritos bons são o orgulho, o egoísmo e a inveja. A experiência nos ensina que a faculdade mediúnica, enquanto faculdade, é independente das qualidades morais. Olha. Pode, assim como a faculdade sonambúlica, existir no mais alto grau do homem mais perverso. O mesmo não se dá absolutamente em relação às simpatias dos espíritos bons,
que naturalmente se comunicam, tanto mais à vontade, quanto mais puro e sincero for o intermediário encarregado de transmitir seu pensamento. E quanto mais se afaste o médio da natureza dos espíritos maus. Só Fala, fazer um Leandro. comentário aqui, Pereira. Interessante que essa questão que ele fala é uma questão que a gente já debateu bastante aqui no estudo, que essas questões que a mediunidade, ela não te deixa melhor nem pior, né? Ela não vem só nas pessoas boas e não deixa de vir nas pessoas más. Até que aqui a Sônia uma vez até comentou bem sobre aquelas questões lá daquele médium João de Deus e tal, a gente fez um estudo bem legal sobre isso. E aí vem aquela máxima, né, que a gente sempre fala, né, me diz com quem andas e eu te direi quem és, né, porque se é uma pessoa, um médium ruim, que tem más condutas, né, e seus vícios e tudo mais, eu já sei com quem ele vai andar, né, com quem vai se relacionar com ele. Então, não tem como você ser de uma forma que é espíritos diferentes daquilo que você é. Né? Interessante essa partinha que ele trouxe. Eu vou colocar um pouquinho diferente a tua questão ali. Digas o que pensa que eu direis quem anda com você. Porque você fala quem anda, que ele pode estar andando, mas não é? Você está vendo agora, diga o que você pensa, porque nós estamos falando do mundo espiritual, né? Conforme você pensa, que quem que está andando perto de você, né? Seus pensamentos, seus sentimentos. Né? Vamos lá. Natureza dos espíritos maus. Tá. A esse respeito, fazem que nós mesmos fazemos quando tomamos alguém para confidente. Né? Especialmente no que concerne a inveja. Como essa imperfeição existe em quase todos os sonâmbulos, sendo muito mais rara nos médios, parece que nos primeiros é uma regra, nos últimos a exceção, donde se segue que a causa não deveria ser a mesma nos dois casos. Allan Kardec. Ele não deixou bem claro aí de um e do outro, mas já ele que deixou, a única coisa que deixou claro aí que nos estudos dele, parece que nos sonâmbulos existia mais inveja do que nos médios em si, né? Não sei, é difícil a gente dizer assim, mas a gente percebe também muita inveja em relação aos médios, né? Talvez porque ele queria dizer que os que tinham moralidade inferior acabavam sendo descartados, né? Pela equipe do Kardec, né? Porque eram médios que já dava para perceber que eles não tinham muita moral, né? Aí só vinha espírito ruim e tal, acabava que não tinha mais função, porque o Kardec, quando estava a fim de receber instrução dos espíritos mais elevados, ele não admitia que viesse um espírito outro, porque a função do grupo não era atender o sofredor, né? Era captar o máximo possível de informação do plano espiritual, né? Então, precisava vir, a não ser quando evocava mesmo um sofredor, como ele fez, por exemplo, para escrever lá o céu e o inferno, etc., né? Mas aí era evocado mesmo aquela pessoa para saber o que tinha acontecido com ele, né? Mas espírito que viesse assim do nada para atrapalhar, para incomodar, ele geralmente dizia, não, pode sair que nós estamos aqui com outra função, né? E então, se o médium só recebesse esse tipo de espírito, acabava que ficava no lado ali, né? Então, ele ficava selecionando, indiretamente, ele selecionava os médios que tinham uma moralidade maior, né? Eu penso assim, né? Não sei se vocês concordam. E a gente percebe aí claramente também uma certa preferência, e aí vai entrar na sintonia que você colocou, que os próprios espíritos tinham, que ele tinha um grupo mais seleto de médios, onde ele trazia essas comunicações mais importantes. Então, sempre estava lá do outro, Jorge, os espíritos lá. Sim, que ele já confiava, selecionou por isso. Já selecionou. Mas ele também era aberto a comunicações do mundo inteiro, tanto é que ele recebia comunicações de vários médios nesse sentido. Mas, inerente a essas questões instrutivas que está falando ali, que vinha o São Luís, vinha outro, ele já tinha os médios lá, que a gente percebe ali quando assina as comunicações, o médio
que recebiam essas comunicações mais elevadas. Delirando, não sei o quê, meio que repete ali, né? Repete as comunicações dos espíritos, dos médios, que recebiam esses espíritos com comunicações mais sérias, né? Então, já tinha essa seleção, né? Essa do Fo lá, parece que era, tinha várias comunicações dela lá, que a gente percebe algumas comunicações assim, desse sentido. E também, talvez pelo fato de que, quando como vocês explicaram, o sonâmbulo, no sonambulismo é anímico, né? Então, a pessoa vai lá e ela vê e traz a impressão do que ela viu. E na mediunidade, ele não é ela está utilizando a faculdade, mas quem está dando a comunicação é o espírito. Então, você sentir inveja do outro médium, está sentindo inveja do médium, do espírito também, que estava dando a comunicação. Por que ele não vê em mim esse espírito da a comunicação? Então, a análise tem que ser feita de forma diferente mesmo, né? Porque um é anímico e o outro não é. Então, é mais gravoso mesmo. Porque nenhum você pode sentir, quando é bem inveja, da capacidade de desprendimento daquele do sonâmbulo. Né? Como é que ele desprende? Como que você pode dizer, puxa, como que ele desprende tanto assim que ele vai a tal lugar? Você pode ter nesse sentido aqui. Já da mediunidade, que nem você falou, aí você vai os dois lados, né? O espírito e o médico. Fala, puxa, mas por que aquele espírito só vai com ele? Como é que ele recebe tanta comunicação? Sim, e daí o que acontece? Isso afasta os espíritos bons, né? Agora, na questão do sonambulismo, não, porque é anímico, ele vai continuar vendo do mesmo jeito. Muito bem. Hoje parece que a internet está um pouquinho meio truncada, né? Está meio atrasada aqui. Eu estou percebendo isso aqui. O meu também está oscilando aqui, aparecendo aqui um sinalzinho aqui que está oscilando aqui. Bom, encerramos? Então, pessoal, tá aí, ó, mais um tema aí, mais um assunto aí para nossa reflexão. A gente gosta sempre de colocar aqui que nós aqui não temos objetivo nenhum de criticar, de fazer criticar no sentido assim destrutivo, não, nós apenas estamos colocando assim as nossas opiniões, os nossos pareceres, de como nós pensamos. Então, que muito alguém pode se sentir assim que nós estamos querendo definir, não, nós estamos colocando o que nós pensamos, nós sentimos, de acordo com o nosso estudo que nós estudamos da doutrina espírita. Por isso que eu gosto sempre de falar, e vou repetir de novo aqui, vou repetindo sempre, que é a importância de nós estudarmos as aulas básicas, né? Então, acho que nós temos que estudar e nós temos que ser espírita, não de carteirinha, não de filiação, de coisas, não. O espiritismo, ele não existe isso, né? Não é uma religião formal onde que você, para ser espírita, você tem que ter uma carteirinha, tem que estar se afiliado, não sei o que, não. Ser espírita tem que seguir o Kardec. Nós respeitamos, existe muito trabalho sério em todos esses movimentos, tanto no Brasil, nas federativas estaduais, como brasileira, mas aí às vezes a gente fala um sentimento nosso que as coisas às vezes poderiam ser melhoradas. Nossa crítica é no sentido mais de melhoria, né, de construtiva, de que as pessoas possam melhorar um pouquinho mais e cada vez mais que nós possamos ser fiel à doutrina espírita. Até recentemente eu recebi umas comunicações aí que uns colegas passam, comunicações de psicografia, alertando sobre essa questão, que eu achei muito bonito isso aí, alertando que nós temos que começar a voltar a estudar mesmo a doutrina espírita, né? Porque as pessoas às vezes estão aceitando ideias vãs aí, comunicações aí, porque estão se afastando do estudo da doutrina espírita. E nós defendemos, tanto é que tem esse estudo aqui, tem o estudo do livro do Espírito, em todos os lugares, isso aí não é de hoje, quem me conhece a sala há muito tempo, sempre eu dizia isso, olha, vamos ter que estudar, começar a estudar, tem que estudar o livro do Espírito, o que é Espiritismo, o livro dos Médios, estudar as obras básicas. Então, é nesse sentido que às vezes a gente faz um certo desabafo, assim, mas é com a ideia sempre de ajuda, de melhorar, né? Bom, estou aproveitando esses momentos de encerramento, agora é a hora daquele momento onde nós agradecemos a Deus essas oportunidades que nos concede de podermos reunir nos sábados à tarde para um estudo
desta obra tão edificante, tão esclarecedora, e podemos participar desses diálogos, dessas conversas, que tem sempre o objetivo de ir ao encontro das verdades. Podemos estar errados? Podemos. Mas uma das coisas, uma das certezas que nós temos, é que assim, se comprovado que estamos errados, temos o direito e assim modificaremos os nossos pensamentos. Por isso, a nossa gratidão a Deus, que nos concede essa oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos a Jesus, porque o Evangelho de Jesus é a base da nossa evolução moral, para podermos interpretar e conhecer as leis divinas, a sua verdadeira essência. O Evangelho, muita gente critica, inclusive, a filosofia, a doutrina espírita, que é recente, não tem 200 anos. Imagina o Evangelho, mais de 2000 anos. Nós ainda não compreendemos a sua grandeza, a sua essência verdadeira. Por isso a importância também de nós nos aprofundarmos nos ensinamentos evangélicos de Jesus. Obrigado, mestre. Obrigado a todos os amigos espirituais que estão conosco nesta tarde. Aqueles que vêm com o objetivo de nos intuir, de nos ajudar nos comentários. E aqueles que, bem sabemos, também se aproximam desse grupo para serem esclarecidos e orientados. E assim, com muita gratidão e amor, vamos dando por encerrado mais esse estudo da Revista Espírita, que assim seja.